Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. Já fazia um bom tempo que eu não postava nada relacionado com planilhas, né? Nada relacionado ao Excel. Então vamos aí, né? A pedido de um amigo meu, né? Ele tinha algumas dúvidas com relação a como que você faz para você não permitir a edição de uma planilha, tá? E eu vou mostrar então não só isso, como algumas possibilidades com relação à exibição da tua planilha. Então, os elementos e ferramentas que ela vai acabar exibindo, né? E que você deseja que constem nessa sua planilha. Então vamos aqui na guia exibir, tá? E bom, eu tenho uma planilha muito simples aqui. Na verdade é uma planilha de investimentos, né? Não só de exibição, mas também de revisão. Vou mostrar um pouco. É uma planilha bem boba, na verdade, que é só para a gente exemplificar. Aqui eu tenho uma coluna em que eu coloco os investimentos, então os valores dos investimentos que foram feitos, aportes ou qualquer coisa parecida, e aqui do lado a média e o valor total investido. Tá? Tanto faz o que isso significa na prática. Tá? A gente só montei aqui uma planilha apenas para a gente discutir aqui como que seria essa questão da exibição e revisão. Tá? Bom, em exibição você tem várias opções, né? Você tem a opção normal, que é essa forma de exibição. Outra exibição possível seria a visualização com a quebra de página, ó. Que aí você mostra como a sua planilha vai ficar se por acaso você for fazer uma impressão dela. Né? Então ele vai dividir essa sua planilha, ele vai quebrar em várias partes. Tem essa aqui que seria layout de página, que aí ele já mostra como que ficaria isso quando você colocar para imprimir. E tem até a opção para você adicionar o seu cabeçalho, né? Existem outros modos de exibição, mas não vamos entrar nisso. Vamos voltar para o modo normal e veja aqui que você pode alterar a régua, né? Se porventura você quiser mudar o layout da página que você vai imprimir, você pode usar a régua. Nesse caso aqui, como está no modo normal, não dá para mexer na régua, então essa opção ela fica indisponível. Mas você pode tirar a barra de fórmulas, né, que é essa barra nossa daqui. Então você para de exibir ela. Vamos deixar ela aqui. Eu posso também tirar os títulos. Ó. Veja que quando eu tiro os títulos, ele não vai mostrar essa guiazinha aqui, essas que mostra, basicamente, ele indica para você o posicionamento, digamos, da forma de coordenadas, as posições, tanto em linhas como em colunas. Então ele tira esses, digamos, títulos. E as linhas de grade, que é muito útil quando você pega uma tabela e precisa transformar em uma imagem. Aí você pega, copia, né, essa tabela daqui, ó, por exemplo, copia as extremidades aqui, as células adjacentes, faz um Ctrl C e faz um Ctrl V. E aí você consegue pegar essa tua tabela e depois você pode muito bem jogar no PowerPoint e salvar como uma tabela depois na forma de imagem, né? Mas se não me engano, acho que até dá para fazer no Excel, mas eu acostumei de fazer no Paint, né? Mas você tem várias opções de exibição. Você pode fazer um zoom de seleção, então você seleciona aqui em relação à célula que você está marcada e ele dá um zoom nessa célula. Tem várias opções, né? Você tem esse aqui que seria a opção de congelar painéis. Então eu venho aqui, marco a opção congelar painéis. Então você vê, ó, ele cria como se fosse um cabeçalho em relação à primeira linha. Então vamos supor que eu exclua isso daqui, ó. Essa primeira linha é o cabeçalho da minha tabela. Então veja que eu desço, mas o cabeçalho ele continua visível, certo? E essa é a ideia exatamente de você usar o cabeçalho, que você continue tendo a visualização daquilo a que se refere aquela coluna, certo? Então é válido para essa primeira linha daqui, tá bom? Primeira linha do seu Excel. Beleza? Então a exibição era isso. Agora o que interessa mais pro meu amigo, que ele perguntou, é a questão de revisão. De que forma que eu posso evitar que outras pessoas mexam e alterem o conteúdo da minha planilha. Existem algumas formas de fazer isso. Ou você protege a tua planilha integralmente, ou seja, você evita qualquer forma de edição, ou você pode muito bem proteger alguma parte da sua planilha, algumas células específicas, né? Acho que, se não me engano, dá para fazer isso, mas geralmente o que a gente faz, ou a gente congela, ou a gente impede edição em toda a planilha,
ou a gente impede a edição em toda a planilha, exceto em algumas partes. E aí eu vou mostrar como fazer dos dois jeitos. Bom, então a gente vai em revisão e tem essa opção aqui chamada proteger planilha. Então a gente clica nela e a gente cria uma senha para. Aqui ele está dando aqui, ó, senha para desproteger a planilha, tá? Bom, eu não quero desproteger a planilha, mas eu quero, ó, vamos aqui, ó, proteger. Então senha para desproteger a planilha. Na verdade, desculpe. O que você tem que fazer aqui? Você tem que escrever uma senha que você vai usar na hora que você quer proteger essa planilha. Então vamos supor que a minha senha seja Excel 2020. Pronto, criei uma senha. Aqui eu coloquei tudo maiúsculo. Aí você clica, dá um Enter. Aqui você pode permitir aqui algumas possibilidades, tipo, permitir que todos os usuários dessa planilha possam. Então, se está marcado selecionar células bloqueadas, ele pode clicar na célula, mas ele não pode editar o conteúdo da célula, certo? Ou aqui, ó, ele pode selecionar células desbloqueadas. Então, ele vai ter a possibilidade de existirem células desbloqueadas. Só que isso quem tem que fazer é você, certo? Então, eu vou deixar essas duas opções e vou clicar em OK. E eu preciso confirmar aquela senha que eu coloquei ali, que é o Excel 2020 em Caps Lock. E dou OK. Aí, veja que se por acaso agora eu tentar editar essa célula, ó, viu só? Aqui ele deu um sinal sonoro, né? Não sei se deu para ouvir, mas ele diz que a célula que eu estou tentando alterar é de uma planilha protegida. Logo, não posso editar, a não ser que eu venha na guia revisão, vá em desproteger planilha e saiba a senha. E nós sabemos, nós como criamos, sabemos que a senha é Excel 2020. E agora a planilha está desprotegida, logo posso editá-la. Então veja que agora eu posso alterar o conteúdo dessa célula. Vou até aumentar porque o valor aqui é alto. Dá o duplo clique aqui, certo? Bom, e se porventura eu quisesse que o meu usuário, ele não pode editar, por exemplo, a média e o total, mas ele pode muito bem editar essas células aqui, porque é ele que tem que fazer a entrada dos dados, mas a saída dos dados e o processamento, as células que fazem isso, ele não pode alterar, certo? Então, o que eu faço? Eu seleciono as células que ele pode editar, em que muito provavelmente ele vai fazer a entrada dos dados, certo? Enquanto que as de processamento e de saída eu mantenho bloqueadas para ele não alterar. E aí eu venho aqui, clico em proteger planilha e faço aquilo como você viu. Só que, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em permitir a edição de intervalos. Quando eu marco isso aqui, eu vou dizer exatamente qual intervalo eu quero que ele possa fazer a edição. E aí eu vou em novo e vou criar um intervalo, que eu vou chamar aqui de intervalo 1, e seleciono esse intervalo. Ó, é esse intervalo aqui. E posso porventura criar uma senha específica para aquele intervalo. Né? Mas eu acho que não é o caso nosso. Então você deixa isso aqui em branco, clica em OK. E pode adicionar outros intervalos. É só você vir em novo. Aqui, se você clicar no intervalo, você pode modificar as configurações que você definiu ou até excluir esse intervalo. Tem outras permissões aqui, mas geralmente a gente acaba não usando. E aí você clica em OK. Veja que eu posso muito bem agora proteger minha planilha, definir uma senha, como aquela que a gente fez, Excel 2020. E agora eu não posso editar a média, ó, nem o total, nem o cabeçalho, nada disso, nem esse aqui, mas posso alterar exatamente esses valores. Ó. Ele permite. Então veja que você precisa conhecer as ferramentas de revisão, de desproteger, na verdade, de proteger planilha e permitir edição de intervalos para poder fazer isso. Existe também essa opção aqui que é proteger pasta de trabalho. E aí a distinção é simples, é a mesma coisa que o proteger planilha, só que quando eu faço para proteger a planilha, eu protejo a planilha em que eu me encontro. Se eu tivesse outras planilhas, tipo A2, A3, A4, ó, se eu clico e faço para proteger e me encontro na planilha 1, eu estou protegendo apenas a planilha 1, quando eu vou na opção proteger planilha. Se eu vou e faço para proteger a pasta de trabalho, eu vou estar protegendo todas as planilhas que se encontram nessa pasta de trabalho. Então, depende do que você quer. Talvez tenha uma planilha que você queira que essa planilha em especial não tenha nenhuma edição, ou pode ser que a tua planilha
ela possa ter edição só em alguns intervalos, aí você tem que saber utilizar cada uma dessas três opções: o proteger planilha, o proteger pasta de trabalho e o permitir edição de intervalos, tá? Mas é basicamente isso, tá? Existem outras opções interessantes, como esse dicionário de sinônimos, né, que aí ele sugere para você palavras, outras palavras para aquilo que você está usando, estatísticas da pasta de trabalho, algumas informações, né? Ó, então ele informa qual que é a última célula que você alcançou da planilha, quantas células tem dados, tabelas, se você utiliza recurso de tabela, quantas planilhas que essa pasta tem, algumas coisas assim. E tem também a opção verificar acessibilidade. Essa é uma opção muito importante, né? Principalmente, acho que para pessoas que tenham, que sejam pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas, que aí nesse caso o verificar acessibilidade permite que você corrija algumas coisas, tipo leitura de tela, qual que é a ordem então dessa leitura de tela, texto alternativo, se você tiver uma imagem. Então esse tipo de coisa eu não vou detalhar aqui, nem o pesquisa inteligente ou traduzir, porque na verdade o pesquisa inteligente e o traduzir são menos importantes. Mas esse verificar acessibilidade é porque eu já fiz um vídeo comentando sobre ele, principalmente para PowerPoint. E as ferramentas que tem ali do PowerPoint para o Excel são muito parecidas. Então eu não vou chegar a comentar isso, mas eu vou anexar esse vídeo acerca de ferramentas de acessibilidade para PowerPoint, principalmente voltado para pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas. E aí eu vou anexar aí vou colocar o link na descrição desse vídeo, tá bom? E você pode também, claro, se a planilha estiver desprotegida, que eu vou fazer isso agora, vou desproteger ela, colocando a senha. E aí, ó, veja aqui que eu posso adicionar comentários também, tem essa opção. E aí você pode adicionar um comentário relativo a uma célula explicando ao que ela se refere, né? E aí você tem opções como excluir o comentário em que você se encontra, ou voltar, né, um comentário anterior que você fez, ou ir para o próximo comentário, mostrar ou ocultar os comentários, ou mostrar todos os comentários. Então tem essas opções aí que eu acho que eu, se não me engano, já devo ter detalhado em algum vídeo. Mas foi um vídeo mais de revisão, para comentar um pouco, principalmente essa questão do proteger e desproteger planilha, que é uma coisa muito bacana para quem utiliza uma determinada planilha e você não quer que as pessoas saiam editando, né? Então, você não quer que a pessoa faça alguma besteira e edite uma célula que faz algum processamento ou faz alguma saída, né? E depois ela tenha que reclamar porque deu problema. Então, a ideia é exatamente essa, para que ela apenas edite alguma parte, ou para também que ela não edite nada, só visualize os dados. Aí fica ao seu critério. Mas as ferramentas estão postas. Então era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. E é isso aí. Valeu, pessoal.